Bom, fala pessoal, tudo bem? Graça e paz, Paulo Zadok aqui falando. E nessa madrugada vamos dar início aí a umas mensagens que Deus tem colocado no meu coração. E nesta madrugada será a madrugada sobre Jonas. Madrugada sobre Jonas. Acredito que você já tenha escutado sobre a história de Jonas, né? Aquele famoso que foi engolido pelo peixe. Então, vamos falar um pouquinho sobre Jonas. Deus colocou algumas mensagens sobre esse livro de Jonas no meu coração e eu quero estar compartilhando com vocês. Eu creio que vai abençoar muito a sua vida, assim como tem abençoado minha vida. Amém? Primeiro vamos estar orando, né? Estar orando ao Senhor nesse momento. Pai, glória te damos por tudo que és, Deus Todo-Poderoso. Queremos te exaltar, te engrandecer, Deus. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo que és, por tudo que fez e tens feito em nossas vidas, Deus. Pai, queremos te agradecer pelo preço pago naquela cruz e por isso estamos aqui hoje de pé, Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo e te pedimos, fala conosco nessa madrugada, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que seja agora ao vivo ou seja através da mensagem fixada no Instagram, Deus, que possa alcançar as vidas e alcançar os corações. Eu te agradeço, Senhor. Fala aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, Dayana Gomes. Oi, Day, graça e paz, tudo bem? Como é que você tá? Tá me ouvindo bem aí, Day? Se tiver, dá uma acenada aí pra mim, por favor, tá bom? Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Vamos iniciar aqui então a nossa madrugada sobre Jonas. Tá bom? Bom, espero que vocês estejam ouvindo aí, né? Vamos começar lá em Jonas no capítulo 1, tá? Hoje eu vou falar somente sobre o capítulo 1 de Jonas, tá bom? E aí a gente vai destrinchar um pouquinho alguns versículos, mas vai ser algo bem rápido, tá bom? Não precisa ficar preocupado, vai ser algo bem rápido aí. Eu creio que Deus vai falar aos nossos corações, tá? Jonas capítulo 1 diz, o texto: a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Diz assim, no capítulo 1: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Versículo 4: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste?
pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Versículo 11, disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar seria se tornando cada vez mais tempestuoso. Responderam-lhe, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Versículo 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém? Então até aí, capítulo 1, e aqui eu separei alguns pontos para estar falando, o que Deus colocou no meu coração com vocês. Primeiro ponto que eu quero falar sobre a desobediência de Jonas, e isso se inclui também para nós, se engloba em nós, a desobediência. No versículo 3, nós podemos ver que Jonas ele se dispôs para fugir da presença do Senhor, para fugir para outra cidade, para seguir outra direção diferente da direção que Deus tinha dado. Quantas vezes isso acontece comigo e com você? Quantas vezes o Senhor Jesus já te deu uma direção, Deus já falou contigo, filho, filha, vai por aqui, filho, filha, eu estou te chamando, eu te quero, eu quero que você venha para mim, é chegada a hora, filho, eu quero que você seja obediente, filho, não vai por esse caminho, vai por aquele caminho. E a gente acaba fugindo da presença do Senhor, do propósito do Senhor, do chamado do Senhor para nossas vidas. É ou não é? Só que isso tem algumas consequências. Umas consequências que acabam nos prejudicando e prejudicando muitas das vezes até aquelas pessoas que nós amamos, que estão conosco, que estão ao nosso redor. Tá? Eu quero te dizer agora esse segundo ponto, a consequência da desobediência, que está lá no versículo 4, que diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. A consequência da nossa desobediência. Situações que éramos para estar tranquilos, obedecendo o comando do Senhor, obedecendo a vontade de Deus, e nós fugimos da vontade de Deus, do comando de Deus, do propósito de Deus, e as consequências vêm. Como diz aqui, o Senhor ele acaba lançando um forte vento em nossas vidas, sim. Ele acaba fazendo com que a nossa caminhada ela acaba se tornando meio que com algumas tempestades, com situações ali, vamos dizer que coisas fáceis, mas acabam se complicando. Acabamos vivendo situações e batalhas, lutas que não éramos para nós estarmos vivendo, mas vivemos por desobediência ao Senhor, desobediência ao chamado, desobediência à orientação de Deus, desobediência à voz de Deus, desobediência ao caminho ao qual o Senhor tem nos proposto, E diz aqui que o navio estava a ponto de se despedaçar, ou seja, esse navio significa a nossa vida, a nossa morada,
por consequência da nossa desobediência, nós passamos por lutas tão grandes, que muitas das vezes acabamos a ponto de desfalecer, né? Com situações que muitas das vezes até mesmo de morte, mas situações principalmente de dores que acabamos contraindo pela desobediência. Agora, avançando aqui, o terceiro ponto que eu quero falar com você nessa madrugada é: a desobediência, ela acaba atingindo aqueles que estão próximos de nós. Perceba que a sua desobediência, a voz ao comando de Deus, ela não atinge só você. Ela muitas das vezes ela atinge aquelas pessoas que você ama, aquelas pessoas que nós amamos, aquelas pessoas que nos cercam. Se você é casado, se você tem uma família, essa desobediência acaba atingindo a tua família, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus irmãos, amigos. Diz assim no versículo 5, no versículo 6: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Aí eu fico conjecturando, né? Aqueles marinheiros acostumados a fazer aquela viagem, uma viagem tranquila, mas por causa de um homem desobediente ao comando de Deus, à voz de Deus, aqueles marinheiros acabaram sofrendo consequências, vamos dizer que apavorantes, aterrorizantes, né? Aquele mar revolto, a tempestade e o navio a ponto de se despedaçar, e eles com medo de acabarem naufragando e morrendo. E isso tudo por conta da desobediência de Jonas. Ou seja, por conta muitas das vezes da nossa desobediência, aqueles que estão ao nosso redor, aqueles até mesmo a qual nós amamos, acabam sofrendo as consequências junto com a gente. E aí, o quarto ponto que eu quero falar contigo, né, eu disse que eu não vou demorar, que diz: você acaba se tornando um problema e um peso para aqueles que estão próximos de você. Do versículo 7 ao versículo 13 nós podemos ver isso. No versículo 7 diz assim: e diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Eu vou me adiantar agora aqui até o versículo 13, que diz: entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Ou seja, Jonas se tornou um peso para aqueles homens. Como eu disse, eles estavam acostumados a fazer aquelas viagens, com certeza, e viagens tranquilas, porém por causa de Jonas, eles acabaram sofrendo, né, as consequências daquele mar revolto e daquela tempestade, porque Deus estava punindo a Jonas, tratando a Jonas por conta da desobediência dele. Deus estava tratando com ele. Só que Jonas estava num lugar onde tinham outras pessoas próximas. Quantas das vezes nós desobedecemos a voz de Deus e acabamos trazendo vento para o nosso lar, trazendo tempestade para o nosso lar, para o nosso casamento, para a nossa família, nossos filhos, nossos pais, nossos amigos? Então, eu quero te dizer aqui: obedeça a voz de Deus. As pessoas que estão ao seu redor, a sua família,
aqueles que você ama não merecem passar e sofrer consequências, muitas das vezes terríveis, por conta da sua desobediência. Eles não merecem passar por isso. É mais fácil você obedecer à voz de Deus. Se Deus está te chamando, vem filho, vem filha. Se Deus está te dando um direcionamento, obedeça, vai, caminhe. Obedeça à vontade de Deus para a sua vida. E aqui, o quinto ponto, que diz: você se encontra sozinho. Você acaba se encontrando sozinho, pelo fato de você desobedecer ao Senhor. Como consequência, muitas das vezes você acaba se encontrando sozinho. Versículo 14 ao 16 vai dizer assim: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Ou seja, aqueles homens clamaram ao Senhor: Senhor, peraí, nós não temos nada a ver com isso, tudo bem, ele está aqui no nosso barco, mas nós não temos nada a ver com isso. Pedimos que não recaia sobre nós essa desobediência dele, as consequências da desobediência dele. E o que eles fizeram? Lançaram Jonas ao mar. Quantas das vezes nós acabamos nos tornando um problema, um fardo para os nossos familiares, para os nossos amigos, e sem a gente muitas das vezes perceber, esses familiares, esses amigos, parentes, eles acabam se afastando de nós. Mas tudo isso porque você já se tornou um problema. Só que esse problema que você se tornou muitas das vezes é porque você está desobedecendo a voz de Deus, o chamado de Deus, a direção de Deus para a sua vida. Porque Deus tem um propósito através da sua vida, para se cumprir através da sua vida, melhor dizendo. E você acaba se encontrando sozinho. E daí, querido, começa a vir os maiores problemas. Hoje, nesses dias atuais, se vem depressão, se vem vontades de suicídio, né? Vontade de abandonar tudo, de largar tudo, porque você está sozinho, você está se sentindo sozinho. Só que isso muitas das vezes é algo natural. Você acaba se tornando problemas para as pessoas, e essas pessoas não têm nada a ver com esse teu problema. Você acaba afundando muitas das vezes a vida dessas pessoas, acaba destruindo sua família, você acaba sendo um mau exemplo para os seus filhos, você acaba deixando marca nos seus filhos, você acaba se tornando um cara chato, uma pessoa chata para os seus amigos, acaba sugando a energia dos seus amigos, essa é a verdade. E esse afastamento é natural. Eles acabam se afastando de você porque você se tornou um problema. E agora, para fechar, o último ponto aqui, o sexto ponto, e esse aqui eu creio que é um dos mais complicados, mais pesados. Esse sexto ponto diz que começa o tratamento de Deus. O tratar de Deus, ele é dolorido, querido. Ele é dolorido. Versículo 17, que diz: deparou o Senhor, ou enviou o Senhor, um grande peixe para que tragasse a Jonas, para que engolisse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Agora, querido, é você e Deus. Agora você está ali na mão do papai, no particular com Deus, e o tratamento de Deus, querido, ele é dolorido. Dolorido. Então, obedeça a voz de Deus. Obedeça o chamado de Deus para a sua vida. Se Ele está te chamando, vem.
Bem, não queira cair nas mãos do Senhor para ser tratado, porque aí, filho, o Senhor corrige aqueles a qual Ele ama. Então, o negócio é mais sério. E fica mais pesado ainda porque o Senhor te chamou para frutificar. O Senhor te chamou para poder ganhar almas. O Senhor te chamou para conquistar. Ou seja, se você está parado, se você está desobediente, a obra de Deus ela não para, claro que não para, jamais. Mas você é uma peça importantíssima para o reino de Deus, para multiplicar o reino de Deus aqui nessa terra, para salvar vidas em Cristo Jesus, para restaurar casamentos, para restaurar famílias, para salvar jovens de drogas, de tráfico, de prostituição. Você foi chamado para isso. Deus tem um propósito grande na sua vida. Então não seja desobediente. Lá na frente, não hoje, né? Mas nos próximos capítulos nós vamos ver um pouquinho do tratar de Deus no capítulo 2. No capítulo 3, nós vamos ver o propósito de Deus, o chamado de Deus, por que Deus tem nos chamado para ganhar almas, para pregar o arrependimento, assim como Cristo Jesus fez. Tá? Então eu vou estar deixando você com um gostinho aí, né, na boca, e na próxima madrugada nós estaremos falando um pouco mais sobre Jonas. Madrugada sobre Jonas. Deus te abençoe e te guarde. Deus te dê uma excelente noite de sono. E lembre-se, não desobedeça ao Senhor. Seja obediente, porque a desobediência ela traz consequências. E muitas das vezes traz consequências para quem não tem nada a ver com a sua desobediência, porém que estão ali próximo de você. Sua família, seus filhos, sua esposa, seu esposo, seus pais, seus irmãos, seus amigos. Se liga nisso, seja obediente, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz.